Hello, students! Hoje nós vamos estudar a parte 27 desta sequência de 3.000 palavras mais usadas em inglês. Vamos à primeira palavra desta aula. Então, nós vamos começar com a palavra charge. No exemplo diz, you need to charge your phone. Então, você precisa carregar your phone. Às vezes também falamos recharge, para recarregar. Tem situações em que a palavra charge pode ser também o verbo cobrar, no sentido de cobrar uma taxa, por exemplo, em um hotel. Vamos à próxima. Charity significa instituição de caridade. Então, o exemplo diz, they donated money to the charity. No caso, o verbo donated está no passado. Nós vamos ler a letra E, aqui a vogal E, normalmente. Donated. Posso pronunciar o T com som de R ou som de T, não tem problema. Então, money to the charity, então para a instituição de caridade. A palavra chart significa um gráfico, um quadro. Então, the teacher showed. Então, o teacher mostrou, exibiu. Aqui não pronuncia o E. A chart, um gráfico, of the data, dos dados. Então, data é uma palavra que o significado já está no plural em português. Chat. Vamos ver o contexto, porque às vezes pode ser o verbo, bater um papo, mas às vezes pode ser uma conversa também informal. We had, nós tivemos, a nice chat. Então, aqui é conversa. Uma conversa boa, uma conversa legal, about, sobre our plans, sobre nossos planos. Agora nós vamos estudar a palavra cheap, que significa barato. É o contrário de expensive. For example, this shirt is very cheap. Então esta camisa é muito barata. Outra forma de também dizer barato é com a palavra inexpensive, que significa também barato. Ok? Vamos ver aqui, a palavra agora é cheat. Esta palavra também precisa estar no contexto mais definido, porque às vezes pode ter alguns significados diferentes. O exemplo aqui diz, he tried, então aqui não pronuncia o E do passado, nesse caso, tried to cheat, trapacear, on the test, na prova. Claro que também no português poderíamos traduzir como colar. Há uma situação em que a palavra cheat também pode ser trair, no caso, né, de trair uma pessoa, também é a mesma palavra. Temos agora a palavra check. Bom, check é parecido, né, em português é checar, verificar. Então, please check the documents for errors. Então, por favor, verifique os documentos em busca de erros. Então, o for, nesse caso, está passando esse sentido. Vamos agora falar da palavra cheerful, que significa alegre, com alegria, cheio de alegria. Então, veja o exemplo. She always has a cheerful smile. Então, ela sempre tem, está no presente. A cheerful é alegre, smile é o sorriso. Por isso que aqui inverteu, né, está descrevendo o sorriso. A palavra que descreve, ela vem sempre antes. Cheerful smile. Agora nós vamos estudar a palavra cheese, que significa queijo. I like to eat cheese. Então gosto de comer queijo with crackers, com biscoitos. Às vezes também pode ser bolachas. Tem situações em inglês que, ao invés de usar with, a palavra with, que significa com, poderá aparecer a palavra and, que significa e. Por exemplo, né, pão com manteiga, café com leite. Então, em inglês, aí vai usar and. Né, bread and butter. Então, é pão com manteiga. Temos agora a palavra chef. Aqui, o CH ele não vai ter um T antes, na hora de pronunciar. Então, aqui não fala chef, é chef. Então, o exemplo diz, the chef prepared, preparou. O E aqui não é pronunciado.
A delicious meal, uma refeição deliciosa. Bom, se você ainda não assistiu às aulas anteriores desta sequência de videoaulas, sugiro que assista às anteriores porque eu falo da pronúncia do ED do passado. Aqui, por exemplo, não pronunciamos o E, mas tem situações em que vamos pronunciar o E. Às vezes o ED, né, vai ter som de T também. Então fica aí esta dica. Então aqui o chefe preparou uma refeição, que é a palavra meal, e deliciosa fica aqui antes, delicious. Temos a palavra chemical, para dizer química. Vamos ao exemplo. The laboratory, então o laboratório. Às vezes falamos somente lab, da forma mais curta. Is full of chemical substances. Então está cheio de substâncias químicas. A palavra chemistry significa química. She studies, então aqui ela estuda, veja que tem aqui a terminação ES no presente, terceira pessoa. Chemistry, química, at the university, é na universidade. Por se tratar de uma disciplina, uma matéria escolar, o ideal é colocar com letra maiúscula, então aqui sim seria com letra maiúscula o correto. Se estivermos falando de química como a substância, então aí não colocamos letra maiúscula. Agora vamos à palavra chest para dizer a parte do corpo, né, o peito. He hurt, aqui o verbo está no passado, ele machucou. His chest, o peito, during, durante, the workout. Workout é o treino. Chicken significa frango. Então vamos ver aqui o exemplo. I had chicken. Então eu comi chicken, frango. O verbo had vem da forma original, have. E nós sabemos que o have não é só o verbo ter. Ele também pode ser usado com significado comer, beber, tomar, em situações mais informais. Então, eu comi frango for dinner, chicken for dinner, last night, na noite passada, na última noite. Pode entender destas formas. Chief é um chefe, mas geralmente é um chefe dirigente, né, de empresas. The chief, aqui vai ter um tenso CH na pronúncia. The chief of the company gave a speech, fez um discurso. Então veja, nem sempre precisamos fazer uma tradução literal. Então gave é do verbo dar, né, deu, mas no português a gente pode adaptar para fez. Fez um discurso. Agora nós vamos estudar a palavra child, que significa criança ou filho. Mas é filho no sentido de pode ser menino ou menina. Não fica explícito, né? Não fica claro se é menino ou menina. Exemplo: the child played, aqui o verbo está no passado, não pronuncio o E neste verbo. Played in the park, então jogou, brincou no parque all afternoon, a tarde toda. Childhood, para dizer infância. Her childhood was filled with happy memories. Então a infância dela, her childhood was, foi. Filled é do verbo fill, verbo encher, preencher. Mas também posso entender como cheio de, né? Foi cheia de happy memories, memórias felizes. Chip, para dizer batata frita. Bom, he added, então ele adicionou, ele acrescentou chips to the salad. Então ele adicionou batatas fritas à salada. Uma dúvida bastante frequente é que ao viajar para o exterior, a pessoa precisa comprar um chip lá fora, um chip de celular, mas não é essa palavra, ok? O chip de celular é a palavra SIM, ou SIM card. Você teria que pedir um SIM card, S-I-M, para falar o chip que aqui no Brasil nós usamos no celular. Assim, terminamos esta aula. Se você gostou, deixe o seu like aqui no vídeo.
Se ficou com alguma dúvida, também escreva abaixo nos comentários. And I'll see you next class. Bye bye.